Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Meliodas Play 15. Hoje eu irei trazer para vocês a história dele, Itachi Uchiha. O Itachi é um personagem muito querido pelos fãs de Naruto. Não me diga! Mas você sabe a história dele? Se você não conhece a história dele ou não se lembra muito bem, vem comigo, pois hoje eu irei relembrar a história agora. Mas antes, eu quero avisar para vocês que esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Na moral, deu muito trabalho mesmo. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, pois o seu feedback é muito importante. Bora pro vídeo. A Vila da Folha, também conhecida como Konoha, foi fundada por Hashirama e Madara. A fundação da Vila da Folha foi um tratado de paz entre os clãs Senju e Uchiha. Porém, vários moradores de Konoha não confiavam muito no clã Uchiha, principalmente o Tobirama. O Tobirama é o irmão do Hashirama. O Hashirama Senju foi o primeiro Hokage e precisou proteger Konoha de ser destruída pelo Madara. Após o Madara ser morto, algumas pessoas temiam que surgisse um outro Madara Uchiha, principalmente o Tobirama, que o Tobirama é o irmão do Hashirama. Pois o Uchiha é um clã amaldiçoado pelo ódio. Tobirama Senju se tornou o segundo Hokage. Ele nomeou os Uchihas como a força policial de Konoha. Por isso os Uchihas optaram por ir morar numa área específica de Konoha, pois assim eles ficavam perto da sede policial. Muitos anos depois nasceu Itachi Uchiha. Ele era filho do Fugaku Uchiha, o líder do clã. O Fugaku era o líder do clã. E ele era filho da Migoto Uchiha. Quando Itachi era criança, o mundo estava na Terceira Guerra Ninja. Com apenas 4 anos de idade, o Itachi presenciou os horrores da guerra, o que deixou um certo trauma nele. Enquanto muitas crianças sonhavam em ser heróis, o Itachi não queria ser herói. O sonho dele era a paz. O Itachi, desde criança, já era um shinobi muito talentoso e inteligente. Ele amava o clã Uchiha, a Vila da Folha e mais ainda o Sasuke. O Sasuke é o irmão caçula do Itachi. O Itachi se tornou Genin aos 7 anos de idade. De acordo com Hiruzen Sarutobi, o Hiruzen Sarutobi é o terceiro Hokage. Aos 7 anos de idade, o Itachi já conseguia pensar como um Hokage. Aos 8 anos de idade, o Itachi despertou o Sharingan. Aos 11 anos, entrou para Anbu e aos 13 anos se tornou líder de um esquadrão Anbu. Lembrando, os caçadores especiais Anbu são ninjas de nível muito alto da Folha. Todas as missões deles são difíceis, incluem assassinatos e eles precisam saber controlar muito bem as suas emoções. Mesmo assim, o Itachi possui o recorde de ter sido o membro mais jovem a entrar para Anbu e o membro mais jovem a se tornar líder da Anbu. O maluco é brabo. Ainda quando ele estava na Academia Ninja, ele conheceu uma menina chamada Izumi Uchiha. Naquela época, ela já tinha o Sharingan e o Itachi ainda não tinha. Os dois tinham um amor correspondido e se tornaram amigos, porém as outras pessoas viam como um namoro. Após o Itachi se tornar Genin, ele entrou para o time 2. O time 2 era composto pelo Itachi e pelos seus colegas Tema Izumo e Shinku Inari. Era liderado pelo Jonin Yuki Minazuki. Mesmo sendo o mais novo do time, tendo apenas 8 anos, o Itachi já era o destaque do time. O sensei Yuki ficava impressionado de ver o quão casca grossa o Itachi era. O Tema sentiu inveja do destaque do Itachi e fez o Itachi como o seu rival. Durante uma missão de escolta ao senhor feudal do País do Fogo, o time 2 foi emboscado por um homem mascarado e a luta foi brutal. No fim, o Tema foi morto na frente de todo mundo. Nessa hora, o Itachi ficou em choque e se sentiu quebrado. O Sharingan despertou. Para quem não sabe, o Sharingan é a Kekkei Genkai dos Uchihas. Após esse acontecimento, a Shinku ficou traumatizada e decidiu abandonar a vida shinobi, enquanto Itachi engoliu a dor, mas alguma coisa dentro dele mudou para sempre. Depois disso, outros 2 Genins foram colocados no time 2. Os Genins substitutos eram
Himuka Suzukaze e Yoja Burami. Os superiores de Konoha, vendo o crescimento absurdo do Itachi, convidaram ele para fazer o exame Chunin no ano seguinte, quando ele teria 10 anos de idade. O time do Itachi não foi convidado, convidaram apenas o Itachi sozinho, o que foi uma exceção absurda. O Fugaku, que é o pai do Itachi, decidiu que o Itachi iria participar, mas ele nem perguntou ao Itachi primeiro. Isso mesmo, é o Fugaku que decidiu pelo Itachi. O Itachi venceu o exame, assim foi promovido a Chunin. Após o Itachi virar Chunin, ele foi tomar um chá com a Izumi, que tinha acabado de se tornar Genin. A conversa dele com a Izumi foi mal, pois o Itachi tentou convencer ela a desistir de ser um ninja. Afinal, o Itachi, sendo ninja, viu e foi obrigado a fazer várias coisas ruins. Mas o Itachi acabou sendo insensível e a Izumi foi embora chorando. Enquanto a vida do Itachi está seguindo, ele repara que o clima entre os Uchihas e a aldeia está só piorando. Desde o ataque da Nove Caudas, que nesse ponto rolou há pouco mais de 5 anos, a desconfiança de Konoha pelo clã Uchiha aumentou muito. Isso porque quem controlou a Nove Caudas precisava de um Sharingan. Dessa forma, a Vila da Folha inteira desconfiava que os Uchihas eram os responsáveis pelo ataque da Nove Caudas. Com o crescimento do preconceito contra os Uchihas, foi um combustível para o crescimento das raivas dos Uchihas pela Aldeia da Folha. O Fugaku pediu ao Itachi para ele se alistar nos Caçadores Anbu. O Itachi achou meio estranho, mas aceitou. Tá bom. Os conselheiros da aldeia não queriam que um Uchiha entrasse na força interna de Konoha, mas Danzo Shimura achou que isso podia ser a oportunidade perfeita. Danzo aceitou trazer o Itachi para Anbu porque Danzo sabia do lado pacifista do Itachi e sabia que o Itachi poderia usar isso a favor da Vila da Folha e contra os Uchihas. Mas o Itachi precisou fazer um teste para entrar para Anbu. Ele foi junto com Shisui Uchiha para matar Mukai Kohinata. Mukai Kohinata era um traidor da Vila da Folha. Eles conseguem capturar o Mukai, mas ele se matou. O Itachi, com 11 anos, entra oficialmente para Anbu. O Fugaku conta para o Itachi sobre o plano dos Uchihas, que é aplicar o golpe de estado contra Konoha, e que o Itachi estava na Anbu como um espião dos Uchihas. O Itachi entra para o time da Anbu liderado pelo Kakashi. O Danzo coloca nesse time um caçador Anbu que tem um codinome Sugar. O objetivo do Sugar é supervisionar o Itachi. Nas reuniões secretas que os Uchihas faziam para planejar o golpe, o Itachi sempre se posicionava contra essa ideia dos Uchihas. Isso queimava o filme dele com os Uchihas. A Izumi e o Shisui eram os únicos que pensavam como o Itachi. Porém, a Izumi não tinha coragem de posicionar a opinião dela. Depois de uma reunião dos Uchihas, o Shisui contou para o Itachi que havia conseguido permissão do terceiro Hokage para acabar com o plano de golpe dos Uchihas. O Shisui e Itachi eram 2 Uchihas da Anbu e que estavam trabalhando com o objetivo de impedir o golpe dos Uchihas. O Itachi espionava tanto a Aldeia da Folha quanto o clã Uchiha, ou seja, ele era um espião duplo. O Itachi começou a perceber uma movimentação muito estranha no Santuário Naka, causada por um homem mascarado, o mesmo homem que matou o Tema na época do time 7. O Itachi desconfiou que aquele homem é um Uchiha e, juntando as peças, concluiu que só podia ser o próprio Madara Uchiha. Chegou uma noite em que o Shisui chamou o Itachi para uma conversa particular, longe dos Uchihas e das câmeras de vigilância da Anbu. Shisui contou que os Uchihas estavam desconfiados de que os dois estavam do lado da Aldeia da Folha, e pior, na próxima reunião, o Fugaku iria marcar a data definitiva do golpe. Shisui falou para o Itachi o seu plano de pôr Fugaku no Koto Amatsukami. O Koto Amatsukami é um genjutsu muito poderoso do Mangekyo Sharingan. Dessa forma, Shisui iria controlar a mente do Fugaku para o Fugaku desistir do golpe e assim os Uchihas também recuarem. Afinal, o Fugaku era o líder do clã.
Shisui pediu para o Itachi não ir àquela reunião, para evitar que os Uchihas pensassem que o Itachi havia convencido ou feito algo para o Fugaku desistir do golpe. O Itachi seguiu a orientação do Shisui. Porém, o Danzo não gostou nem um pouco da ideia do Shisui. Danzo chamou o Shisui para uma reunião urgente, mas era uma emboscada. Danzo falou que o Shisui não poderia ter acesso a um jutsu tão poderoso quanto o Koto Amatsukami. Quando o Shisui chegou na reunião, o Sugar paralisou ele com o veneno dos insetos do clã Burami. Isso mesmo, galera. O Sugar era na verdade o Yoja Burami. O Yoja Burami, vocês lembram dele? Eu falei que ele foi um dos ninjas que no passado havia entrado no time 2 para substituir os companheiros do Itachi. Com o Shisui paralisado, o Danzo arrancou o olho direito dele. Mesmo envenenado, o Shisui conseguiu escapar. O Shisui ainda tinha o olho esquerdo, mas não podia deixar que o Danzo também o roubasse. O veneno do Yoji era muito forte, então Shisui iria morrer em pouco tempo. Depois disso, Shisui encontrou o Itachi, contou o que aconteceu, deu seu olho esquerdo para o Itachi esconder. O Shisui conta ao Itachi como despertou seu Mangekyo Sharingan e pediu para o Itachi matá-lo. Dessa forma, o Itachi despertou o Mangekyo Sharingan após matar o Shisui. Isso porque o Shisui era uma pessoa muito importante para o Itachi, era o melhor amigo dele. No dia seguinte, 3 Uchihas foram à casa do Itachi para informar que o Shisui estava morto e que ele escreveu uma carta sobre o suicídio. Isso mesmo, na carta do Shisui ele escreveu que ele iria suicidar. Os 3 Uchihas jogaram na cara do Itachi, que estavam desconfiados dele. Nessa hora, o Itachi ficou irado e atacou os 3 Uchihas. Até porque, gente, o Itachi precisou matar o Shisui, ele teve muita dor no coração. Agora ele estava sendo ali acusado, ele ficou irado nessa hora e ele também queria proteger tanto Konoha quanto o Sasuke. Ele decidiu que iria matar os 3 Uchihas e também o Fugaku, que havia chegado na hora. Mas o Sasuke apareceu bem na hora. O Sasuke se assustou com a cena e pediu para o Itachi parar. Assim o Itachi se acalmou na hora, pediu desculpa e afirmou que ele não matou Shisui. Nessa hora estava claro para o Fugaku de que o Itachi havia escolhido ficar do lado da Aldeia da Fúria. O Itachi havia tentado alertar o Hokage, convencer os Uchihas, seguiu o plano do Shisui, mas nada havia dado certo. Então o Itachi aceitou que era impossível resolver de uma forma pacífica. O Danzo chamou o Itachi para uma reunião particular e propôs o Itachi massacrar todo o clã Uchiha. O Itachi aceitou, contando que o Sasuke fosse poupado do massacre. O Itachi procurou um ninja mascarado e eles fizeram um acordo. Fizeram um acordo de que eles juntos iriam massacrar o clã Uchiha, mas o ninja mascarado não poderia atacar a aldeia da Fúria e nem o Sasuke. Na noite do massacre, o Danzo mexeu os palitos para que o Sasuke ficasse até tarde na Academia Ninja. Aí o Itachi e o ninja mascarado massacrou todos os outros Uchihas. Ficou combinado de que o homem mascarado ia matar os civis. O Itachi ia matar a força policial e os ninjas. Por fim, estava só os pais do Itachi para serem mortos. Ao chegar em casa, os pais do Itachi estavam ajoelhados no chão. Eles já sabiam o que o Itachi estava fazendo. Eles diziam que, apesar das filosofias do Itachi serem diferentes, eles se orgulhavam do Itachi e pediram para ele cuidar do Sasuke. Aí o Itachi os matou com muito remorso e choro. Aí o Sasuke chegou em casa e viu seus pais mortos. Itachi provocou muito o Sasuke e usou o Mangekyo Sharingan para mostrar ao Sasuke todos os assassinatos que o Itachi fez naquela noite. E ele escondeu do Sasuke toda a verdade. O Itachi fez tudo isso ao Sasuke para comprar o ódio do Sasuke. E um dia o Itachi ser morto pelas mãos do Sasuke. Dessa forma o Sasuke vingaria o clã Uchiha. E realmente o Sasuke passou a odiar o Itachi e sonhar em matar o Itachi por vingança.
Após sumir da vista do Sasuke, Itachi ameaçou Danzo. Falou que se o Danzo tocasse no Sasuke, o Itachi vazaria informações de Konoha para que as aldeias inimigas pudessem atacar. Depois o Itachi foi falar com Hiruzen. Itachi falou que serviria a Akatsuki como um espião que iria proteger Konoha e pediu para o Hiruzen cuidar do Sasuke. Galera, tudo que o Itachi fez foi para proteger o Sasuke à Vila da Folha, pois se o clã Uchiha aplica o golpe, iria começar uma guerra em Konoha, e logo em seguida entre outras vilas. Dessa forma, vários Uchihas iriam morrer na guerra, inclusive o Sasuke. E o Itachi não gostou de fazer isso. Ele literalmente não gostou, ele chorou e ele sofreu muito. Quando o Itachi entrou para Akatsuki, sua primeira dupla foi o Juzo Biwa. O Juzo Biwa era um ex-espadachim da névoa. O Juzo foi morto na missão de capturar o Yagura. O Yagura era o quarto Mizukage e o Jinchuriki da Três Caudas. Porém, o Juzo ter feito parte da Akatsuki e ter sido morto pelo Yagura é filler. Após a morte do Juzo, Orochimaru passou a ser o parceiro do Itachi. Mas pouco tempo depois, o Orochimaru tentou roubar o corpo do Itachi. Porém, o Itachi o derrotou de uma forma humilhante. Após esse fracasso, o Orochimaru saiu da Akatsuki. Após o Orochimaru sair da Akatsuki, o Kizami Hoshigaki passou a ser a dupla do Itachi. O Itachi recrutou o Deidara para a Akatsuki, pois venceu a aposta que era a luta dele contra o Deidara. Pouco tempo após a morte do terceiro Hokage, o Itachi e o Kizami foram a Konoha, porque eles tinham sido enviados pela Akatsuki com a missão de capturar o Naruto que era o Jinchuriki da Nove Caudas. Mas a intenção particular do Itachi era reforçar aquela ameaça que ele havia feito para o Danzo no passado. Kizami e Itachi lutaram contra a Kurenai, o Asuma e o Kakashi. Como resultado, o Itachi humilhou a Kurenai e usou o Tsukuyomi no Kakashi. Dessa forma, o Kakashi entrou em coma. O Kizami iria eliminar a Kurenai e o Asuma, mas na hora o Maitugai chegou e forçou a dupla da Akatsuki a recuar. O Itachi e o Kizami conseguiram localizar o hotel onde o Naruto e o Jiraiya estavam hospedados, e eles foram no hotel capturar o Naruto enquanto o Jiraiya havia saído. E exatamente nessa hora, o Sasuke chegou, fez discurso de ódio contra o Itachi e atacou o Itachi com a intenção de matá-lo. O Itachi humilhou o Sasuke numa luta rápida, provocou o Sasuke dizendo que o ódio de Sasuke ainda era fraco, e lançou o Tsukuyomi no Sasuke, causando o mesmo resultado que fez no Kakashi. Logo em seguida, o Jiraiya chegou, prendeu o Itachi e Kizami dentro da barriga de um sapo, mas eles escaparam graças ao Amaterasu do Itachi, e foram embora sem capturar o Naruto. Aproximadamente 3 anos depois, o Sasuke estava treinando com o Orochimaru, e chegou o dia em que o Sasuke matou o Orochimaru. O boato circulou por todas as nações. O Sasuke montou a equipe Hebi. Futuramente, o Sasuke mudaria o nome da equipe Hebi para a equipe Taka. O objetivo da equipe Hebi era encontrar o Itachi para que o Sasuke pudesse matá-lo. A Tsunade, que era a quinta Hokage na época, ela ficou sabendo que o Sasuke matou o Orochimaru. Afinal, circulou por todas as nações. Após saber disso, a Tsunade previu que o Sasuke iria caçar o Itachi. Então ela enviou o time Kakashi e alguns outros shinobis para encontrar o Sasuke e levá-lo de volta para a Aldeia da Folha. O Itachi sabia do que estava acontecendo. Aí, numa floresta, ele encontrou o Naruto para conversar. O Itachi perguntou ao Naruto por que ele se importava com o Sasuke, sendo que o Sasuke escolheu abandonar a Folha. Naruto falou ao Itachi que o Sasuke era como um irmão para ele, e ele traria o Sasuke de volta para a Folha, não importa como. O Itachi perguntou ao Naruto se ele tivesse que escolher entre o Sasuke ou Konoha. O que ele escolheria? Naruto falou que o Sasuke
nunca iria destruir Konoha. Mas o Itachi afirmou que o Sasuke era uma tela em branco e não sabia como o Sasuke seria escrevido. O Sasuke poderia ser escrevido de qualquer forma, afinal era uma tela em branco. Aí o Naruto afirmou que se isso acontecesse, ele daria a ideia do Sasuke querer destruir Konoha, o Naruto afirmou que daria um jeito de salvar Konoha e convencer o Sasuke a não destruir Konoha. Após o diálogo, um corvo do Itachi entrou dentro do Naruto e o Itachi foi embora. Naruto ficou sem entender o que havia acontecido ali. Depois disso, um clone do Itachi encontrou o Sasuke e marcou onde eles iriam se encontrar para o confronto final deles. O Itachi pediu ao Kizami para não deixar ninguém interferir. O Sasuke foi até o lugar com a equipe Hebi, mas entrou sozinho para lutar contra o Itachi. O Itachi sofria com uma doença que iria o matar, mas o Itachi tomou remédios por anos para prolongar sua vida. Para prolongar sua vida, ele ser morto no confronto contra o Sasuke e o Sasuke realmente pensar que ele conseguiu matar o Itachi na luta. O Sasuke chegou no local da luta. O Itachi contou para o Sasuke a história do Mangekyo Sharingan e do Mangekyo Sharingan Eterno. O Itachi fingiu que a intenção dele era matar o Sasuke e roubar os olhos do Sasuke para assim o Itachi despertar o Mangekyo Sharingan Eterno. Mas a intenção verdadeira do Itachi era exatamente o oposto. Sim, galera, era totalmente o oposto à intenção verdadeira do Itachi. O Itachi acreditava que se ele morresse na luta contra o Sasuke seguiria sua vida feliz e voltaria para Konoha com o Naruto. A luta aconteceu, até que no finalzinho da luta, o Itachi estava à beira da morte por causa da doença. O Itachi se aproximou do Sasuke e o Sasuke estava amedrontado, achando que o Itachi queria roubar os olhos de Sasuke. Mas o Itachi fez o seguinte. E morreu. Pouco tempo depois, o Itachi e o Nagato foram revividos como o Edo Tensei pelo Kabuto Yakushi, durante a Quarta Guerra Ninja. O Itachi e o Nagato encontram o Naruto e o Killer Bee. Eles são forçados a lutar, pois os corpos de Itachi e Nagato estão sendo controlados pelo Kabuto. Naruto luta e conta para o Itachi que o Sasuke descobriu a verdade e jurou destruir Konoha. Assim o Itachi percebeu que ele tentar fazer tudo sozinho e que ele manipulou o Sasuke durante anos, mesmo após a morte do Itachi, foi um erro. Aí o Itachi ativou o Mangekyo Sharingan e o corvo que estava dentro do Naruto saiu e usou o Koto Amatsukami. No Itachi. O plano do Itachi era que o Sasuke pegasse os olhos do Itachi e que o Naruto encontrasse o Sasuke usando o Mangekyo Sharingan pelos olhos do Itachi. Aí o Itachi selou o Nagato Edo Tensei através da espada Totsuka, explicou pro Naruto qual era o plano dele ao colocar o corvo dentro do Naruto, explicou que o Mangekyo Sharingan daquele corvo colocava em qualquer pessoa o desejo de proteger Konoha acima de tudo, e que o Mangekyo Sharingan daquele corvo era um olho do Shisui Uchiha. Isso mesmo, galera, lembra daquele olho do olho esquerdo do Shisui que o Shisui deu pro Itachi pouquinho antes do Shisui morrer? O Itachi usou aquele olho do Shisui no corvo. O Itachi conversou com o Naruto. O Itachi falou que iria deixar para o Naruto a missão de lidar com o Sasuke. E que o Itachi iria atrás do Kabuto para fazê-lo parar o Edo Tensei. E aconselhou o Naruto o seguinte, que o Itachi cometeu um erro em tentar fazer tudo sozinho e ele falhou. E ele falou para o Naruto, por mais poderoso que você seja, não tente fazer tudo sozinho. Aí o Itachi se separou do Naruto e do Bee. Assim o Itachi partiu para encontrar o Kabuto. Itachi sabia onde o Kabuto estava, porque mais cedo o Nagato havia localizado o chakra do Kabuto e contado para o Itachi.
No caminho, o Itachi encontrou o Sasuke e Sasuke foi questionar o Itachi, mas o Itachi não parou para conversar. O Sasuke insistiu em seguir o Itachi e os dois chegaram até o Kabuto. Os dois uniram forças para derrotar o Kabuto. E realmente, gente, foi difícil derrotar o Kabuto, porque o Kabuto estava muito poderoso mesmo. Aí a luta aconteceu. Com um genjutsu proibido chamado Izanami, o Itachi prendeu o Kabuto num loop onde o Kabuto só poderia escapar se ele aceitasse o destino dele. Com o Kabuto paralisado, o Itachi usou outro genjutsu em que ele controlou o corpo do Kabuto para o Kabuto desfazer o Edo Tensei. Após o Kabuto desfazer o Edo Tensei, a alma do Itachi estava sendo levada de volta para o além. Aí o Itachi decidiu ser sincero para o Sasuke e contar a verdade. O Sasuke disse que ele odiava a Aldeia da Folha e ia destruir ela de qualquer jeito. O Itachi falou para o Sasuke: eu menti para você e mantive distância enquanto implorava pelo seu perdão, mas você não precisa me perdoar. O que quer que você faça de agora para frente, eu sempre vou te amar, meu irmão. Logo em seguida, a alma do Itachi terminou de ser libertada do corpo do Tensei. Isso foi a despedida final entre o Itachi e o Sasuke. Assim encerrou a história do Itachi. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o Itachi é um personagem muito bacana mesmo. Eu gosto muito do Itachi. E espero que realmente vocês tenham aprendido a história do Itachi. Ou se você assistiu Naruto, mas não lembrava muito bem, espero que você tenha conseguido relembrar direitinho a história do Itachi. Então falou, pessoal!